Se prepare para uma aula poderosa de circunferência, ângulos na circunferência, hein? Essa aula aqui eu preparei para literalmente você nunca mais ter dúvida nesse assunto. E se bobear, conseguir se desprender das fórmulas até. Então se liga só. E eu deixei no final uma reflexão que vai explodir sua cabeça nesse tema aqui. Então segurem. Vamos lá. Ângulos na circunferência, vamos começar pelo mais comum, que é o famoso ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? Você tem aqui a circunferência, o centro da circunferência, que eu estou chamando de O, e esse cara tem um ângulo alfa, que é um ângulo central, certo? Que tem um vértice no centro. Esse ângulo alfa, ele está enxergando um arco. Esse arco, que é esse arco aqui AC, a gente também diz que ele tem medida alfa, ele tem a mesma medida do ângulo central, certo? Porém, eu tenho um outro ângulo aqui atrás, que tem um vértice na circunferência. E esse a gente chama de ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, que está enxergando esse mesmo arco, tem as medidas sendo exatamente metade do ângulo central. Espera que eu já vou te explicar por quê, tá? Então, essa é a relação mais básica de ângulos na circunferência. Quando você tem um ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central e ponto. Beleza? Tá. Agora entendeu por quê. Olha como é simples entender o porquê. Vamos pegar um exemplo e eu vou dividir aqui esse ângulo inscrito e o ângulo central em dois pedaços, tá? Eu tracei aqui um diâmetro. Então, eu vou cortar ele em dois pedaços. Esses dois pedaços eu vou falar que medem x e o outro pedaço aqui mede y. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Você concorda que esse triângulo que a gente formou aqui, ele tem esse lado sendo o raio da circunferência e este lado também sendo o raio da circunferência. Então, são dois lados iguais. Isso significa que esse ângulo aqui também é x, porque é um triângulo isósceles. Dois lados iguais, dois ângulos iguais e vice-versa. Então, aqui é x, beleza. Quem que vai ser este ângulo aqui? Gente, isso aqui é uma coisa que se chama teorema do ângulo externo. É muito simples entender o motivo, tá? Por quê? Vamos pensar rapidamente. Lembra que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180? Então, este ângulo aqui, que sobrou, ele tem que ser 180 menos esses outros dois ângulos. Essa seria a medida desse ângulo maior aqui. Só que quem seria o outro ângulo que está fora, o externo ali, que também, junto com esse, completa 180? Bom, se um é 180 menos 2x e o outro tem que ser o que falta para 180, então, com certeza, esse ângulo aqui mede exatamente 2x. Esse aqui é, no fundo, o teorema do ângulo externo. Dá para mostrar algebricamente, mas eu vou perder muito tempo com ele aqui nesse vídeo, tá? Então, em resumo é, o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos do triângulo. Ponto. Então, aqui é 2x, isso já mostra a ideia do ângulo central ser o dobro do inscrito. Mas ainda falta esse pedaço, então vamos ver. Aqui a gente já seguiu o mesmo padrão, né? Esse segmento aqui vale raio e esse segmento aqui também vale raio. Então, eu também formei um triângulo isósceles, ou seja, esse ângulo mede y. Se aqui é y e aqui é y, pelo teorema do ângulo externo, como eu já falei, aqui vale 2y. Então pronto, essa imagem já está mostrando exatamente o porquê dessa relação de ângulo inscrito. Por que o ângulo inscrito é metade? Justamente por causa desse raciocínio que a gente construiu. Então esse ângulo inscrito, que é o x mais y nesse meu exemplo, no ângulo central ele vai ser 2x mais 2y, ou seja, exatamente o dobro. Show? Então é isso. Então, se já clareou sua ideia desse resultado, já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo, hein? Ativa o sininho para você ser avisado. Então, bora. Ângulo de segmento. O que é segmento de uma circunferência? Quando você tem uma circunferência, um círculo, e você traça uma corda, esta área aqui, menor, que sobrou, se chama segmento do círculo, ok? Por isso que a gente fala que isso aqui é um ângulo de segmento, porque a gente tem um segmento aqui, ó. Qual que é a ideia do ângulo de segmento? É a mesma ideia do ângulo inscrito, que esse cara, o beta, vou colocar aqui, ó, o beta, ele vai ser a metade do alfa. Essa é a ideia do ângulo de segmento também, porque ele é como se fosse um ângulo inscrito. Tá, mas como é que você mostra isso? Beleza. Para eu mostrar é muito simples. Esse segmento aqui, essa reta, na verdade, é uma reta tangente. Então, esse ponto T é o ponto de tangência. Quando eu pego o ponto de tangência e conecto no centro, eu crio um segmento que é perpendicular a essa reta. Ou seja, esse cara daqui é um ângulo de 90 graus. Obrigatoriamente.
Tá. Então, este outro ângulo, que eu vou chamar de x, junto com beta, também tem que dar 90, certo? 90 de um lado, 90 do outro. Só que esse triângulo também é um triângulo isósceles. Então, aqui também vale x. Então, esse triângulo isósceles, que tem x e x, eu sei, como você está percebendo aqui, que α mais 2x tem que dar 180 graus por esse triângulo aqui, certo? Mas eu também sei que x mais beta tem que ser 90 graus, que é o que você está vendo aqui. Então, olha só, se eu pego e multiplico essa equação por 2, eu tenho 2x mais 2 beta é igual a 180, certo? Pega essa equação, compara aqui embaixo. O 2x está aqui, o 180 está aqui. São duas equações que têm que ser iguais. Então, eu concluo que isso aqui tem que ser igual a isso, certo? Se você fosse, subtrair essas equações, você ia chegar que o α é igual a 2 beta, ou simplesmente que o beta é α sobre 2. Então, de novo, está demonstrado essa ideia do ângulo de segmento, com coisas simplíssimas de geometria. Triângulo isósceles, soma dos ângulos de um triângulo, reta tangente, simples demais, tá? É um conceito muito simples que se usa para construir uma ideia nova. É assim que a gente vai aprender matemática, construindo coisas uma em cima da outra. Só que você não pode perder essa base, senão você fica sem referência, beleza? Então vamos continuar, tá? A gente não acabou. Vamos falar dos ângulos excêntricos. Ah, professor, é muita letra, eu preciso de algum exemplo numérico. Olha só, essa aula aqui é para esclarecer por que a gente chega nessas fórmulas do ângulo inscrito, etc. Eu não tenho intenção de trazer exercícios nessa aula e a gente pode fazer isso em um outro momento. Se vocês quiserem que eu traga exercícios desse assunto, explicando, baseado nessas ideias que eu mostrei, deixa aí nos comentários que aí nos próximos vídeos eu trago. Mas aqui é uma aula para te explicar o conceito, te explicar como chegar naquilo, ok? Para você realmente entender. Então vamos lá, ó. Ângulo excêntrico interior. O que é isso? É um ângulo que não é nem inscrito, nem central. Ele está no meio do caminho ali. Que é o caso desse ângulo alfa aqui que eu coloquei, ó. Você tem esse ponto, que não está nem no centro e nem na circunferência. Então, esse alfa é um ângulo excêntrico. Qual que é a relação que a gente descobre no ângulo excêntrico? Que ele vai ser a média desses dois arcos, ou seja, o arco AB, que ele enxerga desse lado, e o arco CD, que ele enxerga do outro lado. A média aritmética, né? Eu somo e divido por 2. Então, o valor do alfa vai ser isso. Tá, mas por quê? Então, vamos entender agora. Por que isso vale? Estou deixando aqui esse arco menor chamando de Azinho, esse outro arco chamando de Bzinho. Eu vou traçar um segmento auxiliar aqui, ó. E aí, dá uma olhada. Quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo em C, ele está enxergando esse arco Azinho, que tem a mesma medida do ângulo central. Então, esse ângulo C, como ele é um ângulo inscrito, ele tem que ter metade dessa medida, ou seja, A sobre 2. É um resultado que a gente descobriu agora há pouco. Esse ângulo em B, ele está enxergando esse arco Bzinho. Ele também é ângulo inscrito, então o valor dele vai ser metade do valor desse arco, que seria o ângulo central. Então, B sobre 2. Olha só como é simples. O que eu posso falar então? Que esse alfa é um ângulo externo desse triângulo que eu acabei de formar, que eu já sei quais são esses dois ângulos. Então, o alfa ele vai ser a soma do A sobre 2 mais o B sobre 2. Ou seja, colocando aqui nessa notação, isso é A mais B sobre 2. Acabou. Isso é essa relação. É a soma dos arcos que o ângulo está enxergando dos dois lados, dividido por 2. É só isso. Então, é assim que você chega na expressão do ângulo excêntrico interior. E você já deve ter sacado que você não necessariamente precisa da fórmula para resolver esses problemas. Se você fizer, no caso desse exemplo, um segmento auxiliar, descobrir os ângulos e usar a geometria básica, acabou, você resolve. Vamos lá que está acabando. Ó. Ângulo excêntrico exterior. O que é isso? É um ângulo que está fora da circunferência. Esse ângulo ele está enxergando também dois arcos. Um arco menor e um arco maior lá na frente. Então, qual que é o resultado que a gente chega? Que esse ângulo
vai ser a diferença entre o arco maior e menor dividido por 2. Ou seja, metade da diferença que a gente fala. Por quê? Vamos lá então, vamos descobrir. De novo, vou fazer o seguinte, vou traçar segmentos auxiliares. Eu vou pegar e traçar esse cara aqui, ó. Eu poderia ter traçado esse também, tá? Tanto faz, mas eu vou traçar esse. Vamos lá. Este ângulo que você está vendo aqui, ele enxerga quem? Ele enxerga o arco A, mas ele é um ângulo inscrito. Então, por ser um ângulo inscrito, eu vou lá e pego a metade dele, do arco. Então, isso aqui vale A sobre 2. E esse outro ângulo está enxergando o arco B. Então, ele vale também metade, B sobre 2, certo? Então, olha só, esse triângulo que eu acabei de formar é um triângulo que tem dois ângulos ali dentro e esse ângulo aqui é um ângulo externo. E lembra que, como eu já falei, o ângulo externo ele vai ser a soma dos outros dois. Então, você vai ter aqui que o A sobre 2 ele vai ser igual a alfa mais Bzinho sobre 2. Então, quem é o alfa? O alfa é o A sobre 2 menos o B sobre 2, ou se você preferir, A menos B sobre 2. E aí chegamos, de novo, nesta mesma relação que você está vendo. Repito, é simples, tá? Se você entender isso, acabou. Nenhum exercício desse vai ser um bicho de sete cabeças para você. Bom, e antes da gente ir para a nossa reflexão final, eu quero deixar claro que este material eu vou disponibilizar lá dentro do Clube da Matemática, se você quer ter essas anotações aí com você, esse PDF, tá? Então, R$ 9,90 por mês você assina, tem acesso a esse material, grupo de dúvidas e uma série de outros benefícios também, desafio semanal, lista para você ir resolvendo, enfim, tem bastante coisa. Mas beleza, vamos para a reflexão final e eu espero que você já tenha deixado o seu like, porque essa aula valeu, hein? Então, olha só. Vamos pensar em tudo que a gente descobriu e deixar numa ordem coerente. Primeiro a gente viu que quando você tem um ângulo alfa fora, o valor dele vai ser a diferença desses arcos dividido por 2. Aí quando eu trago esse ponto mais perto e coloco ele em cima da circunferência, ele se transforma em um ângulo inscrito. E olha que louco, o que é um ângulo inscrito? É quando esse x ficou zerado. Esse arco aqui zerou, certo? Que vai diminuindo até zerar. Então, ele vale zero. Por isso que sobra só esse arco lá do fundo dividido por 2. Vai pegando a ideia. Quando eu entro na circunferência, aí esse ângulo continua enxergando dois arcos. Só que agora é como se esse arco X aqui fosse positivo, tá? É só essa ideia para você entender essa troca de sinal, né? Ó, você tem aqui o menos quando ele está fora e o mais quando ele está dentro. Então é como se ele literalmente trocasse de sinal. Fora da circunferência negativa, dentro é positiva. É como se fosse isso. E aí então o valor do ângulo vai ser a soma dividido por 2. O que acontece se esse ponto cair exatamente no centro? Acontece isso, ó. Ele vai estar enxergando dois arcos iguais. Então, seguindo a mesma lógica anterior, eu vou somar eles e dividir por 2, que vai dar exatamente o ângulo central. Então, se isso não explodir a sua cabeça, eu não sei mais o que pode explodir. Porque olha só, essas quatro coisas, essas quatro fórmulas, são na verdade a mesma fórmula. Se você entender isso de uma maneira mais intuitiva. Quando está fora, eu tenho esse arco extra aí, que eu tenho que subtrair. Aí quando vai para a circunferência ele zera, quando entra na circunferência é como se ele ficasse positivo, e aí quando eu chego no centro, ele vai ter o mesmo valor do arco maior que eu estou enxergando, então eu somo e divido por 2, e aí vai dar o próprio arco central ali. Fez sentido isso? Se você já tinha parado para pensar nisso, ou nunca parou para pensar, coloca aí nos comentários para eu saber. Beleza? E, obviamente, deixa o seu like, ativa o sininho para você ser avisado quando sair vídeo novo no canal e eu te vejo no próximo vídeo.